Minha gente linda, hoje no Saúde e Fé vamos falar sobre artrite reumatoide, que segundo a Organização Mundial da Saúde é uma doença que acomete 1 a cada 100 adultos. E para isso eu recebo aqui no estúdio ela que é médica reumatologista, a doutora, aliás, não só eu e você, vamos receber a doutora Cristina Elert Salomão. Doutora Cristina, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Que Deus abençoe, prazer em conhecê-la, doutora. Muito obrigada. Artrite reumatoide é uma doença comum, doutora? Tem muita gente que sofre disso? É bastante comum e muitas vezes os pacientes ainda não têm o diagnóstico. Preciso. Então, a população total de doentes certamente é muito maior do que aqueles que estão fazendo tratamento médico atualmente. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Doutora, por favor. Que maravilha, a doutora Cristina já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé e vamos começar o nosso bate-papo. Doutora, talvez a primeira pergunta assim que me surge no coração é reumatologia. A senhora Quando a gente fala em reumatologia, logia a gente sabe que é estudo, né? Ciência, enfim. O que é reuma? A reumatologia, ela estuda uma série de doenças relacionadas ao aparelho músculo-esquelético. Então, são as doenças que acometem as articulações, os tendões, os músculos. Esses fazem parte daquilo que a gente estuda e trata. Tá. E, doutor, eu vou pedir licença aqui, só um pouquinho da licença aqui, gente, só uma questão do microfone aqui, isso aqui, só o microfone, porque a gente quer prestar atenção em todas as suas informações. É que a senhora se dobrou aqui, tá meio escondidinho. Perfeito. Gente, estamos fazendo um programa, assim, as coisas acontecem, às vezes falha o meu microfone, então é importante, sim, que é por respeito a você, que a gente não quer perder nenhuma informação, afinal de contas, a nossa super convidada está aqui hoje. Então, a doença que estuda o sistema conjuntivo, etc., músculos, esqueleto, Isso. articulações, tendões, é o conjunto da obra. É o conjunto. Nossa, que coisa grande, hein? E artrite reumatoide é uma delas? A artrite reumatoide é uma das doenças, sim. Artrite é o nome que a gente dá para qualquer junta inflamada. Tá. Então, assim como você tem uma amidalite, porque suas amígdalas estão inflamadas, você tem uma artrite porque sua articulação está inflamada. Uma artrite reumatoide, e os reumatismos são chiques, eles têm nome e sobrenome. Então, uma artrite reumatoide seria uma artrite especial, um tipo de reumatismo especial. É um processo inflamatório, IT é um processo inflamatório, mas o próprio organismo não dá um jeito de curá-lo, de reagir diante dessas artrites, ou não? Não, não. Por quê? Infelizmente não. São doenças autoimunes. Ah, autoimune. São doenças autoimunes, são doenças inflamatórias, normalmente, doenças graves, com potencial de gerar muita dor, muito sofrimento e incapacidade. Entendi. Então, elas demandam, sim, um tratamento muito, muito pontual. Quando a gente fala para recordar, para relembrar para quem está em casa, uma doença autoimune, nós temos o nosso sistema imunológico de defesa. Sim. Uma doença autoimune significa? Imagine que você tem em casa um cachorro. Certo. E a ideia do cachorro é que o cachorro proteja a casa contra quem vem de fora. Certo. De repente o cachorro dá na louca e ele começa a atacar o seu filho, sua esposa. Os donos? Os donos, Uau. a empregada, quem mora dentro da casa. Entendi. Então, o sistema imunológico sofre algum curto-circuito. Exato. E ele começa a atacar o seu próprio organismo. Que ideia interessante, que analogia interessante, que comparação interessante. Ou seja, a ideia do cachorro que está lá para proteger a casa, os donos, de repente ele se volta contra os donos. Exato. Esse é o sistema imunológico, se volta contra o nosso Contra próprio o seu organismo, próprio organismo, e não sim. reconhece e começa a atacar. Isso Exatamente, é chamado... como se o que está dentro da casa fosse estranho. Entendi. Então, nós temos várias doenças imunológicas, várias conhecidas, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto é o que dá o hipotireoidismo, o vitiligo contra as células que dão pigmentação da pele e outras doenças. Também? O lúpus é uma doença autoimune reumatológica. E na minha área muitas doenças são autoimunes, não todas. Muitas têm outras etiologias, mas a artrite reumatoide é autoimune. Como é que se manifesta? Como é que a gente percebe? Como é que eu sei que, já que é um difícil diagnóstico, como é que eu sei que eu estou com uma artrite e ainda chique reumatoide? O curso da doença pode ser bastante variado. Então, a pessoa pode dormir bem,
e no dia seguinte acordar com 20 articulações inchadas, doloridas, difíceis de movimentar, rígidas. Isso seria o início agudo da doença, que a gente chama. Mas o início da doença pode ser lento, disfarçado. A gente fala do início insidioso. Você vê que a gente gosta de usar palavras complicadas. Então, a doença insidioso é aquele que engana, tá? É aquilo que engana, é isso, que vai devagar. Então, a pessoa tem dor, primeiramente uma dor e uma rigidez em poucas articulações. A dor fica assimétrica, vão se somando outras articulações. Pode começar a ficar inchado, vermelho. Ela se confunde com uma outra doença, doutora? Assim, pode se confundir? Com muitas outras. No início é muito difícil fazer o diagnóstico diferencial entre as diferentes doenças reumatológicas. Entendi. Principalmente quando começa devagar dessa maneira. Entendi. O bom do Saúde e Fé é que o médico que vem aqui traz assim algumas fotos que nos ajudam a ilustrar justamente o tema de hoje. Vamos ver algumas fotos, doutora, sim, por favor? Aqui, então, aqui está um quadro de artrite reumatoide, então a doutora Cristina vai explicar para a gente aí. Fique à vontade, doutora. Tá certo. Imagine, deixa eu usar as duas coisas. Claro, aqui vocês doutora. me trouxeram um modelo ósseo. Claro. Isso aqui seriam, né, os ossinhos da sua mão. Em volta dos dois segmentos de ossos, nós temos a articulação. E unindo esses dois segmentos ósseos, nós temos uma membrana. Temos ligamentos, temos tendões, mas temos uma membrana que recobre essa articulação. Certo. Olhando aqui, vejam aqui. Então, aqui a gente tem como se essa articulação estivesse cortada ao meio e nós temos essa membrana, a membrana sinovial, que recobre. Isso aqui seria a articulação de um dedinho aqui, doutora? Isso assim, aqui né? seria a articulação de um dedinho. Ok. Aqui, como se você tivesse cortado no meio e Certo. estivesse vendo, então, aqui, a membrana sinovial. O que acontece? Você começa a ter um processo inflamatório e esse processo inflamatório, ele vai se direcionar contra essa membrana que entendi. recobre a articulação. Nesse caso, essa marronzinha aqui, doutora. Essa marronzinha. Ok. Aí, o que acontece? Normalmente, essa membrana produz um líquido que lubrifica a sua articulação, que protege a cartilagem que tem aqui dentro. Então, aqui você vê uma camada fina azul, simbolizando a cartilagem que recobre a articulação e que permite o perfeito deslizamento de um osso sobre outro. Para não deixar um osso bater no outro. Exatamente, é um mecanismo de proteção Ok. e que permite um movimento tranquilo, normal. Certo. Na artrite reumatoide, o que você vai ter? Você vai ter uma inflamação dessa membrana sinovial. Entendi. Essa membrana sinovial inflamada, ela produz substâncias inflamatórias que começam a degradar a cartilagem deixa de ser aquela coisa lisinha, brilhante, começa a apresentar buracos, como se fossem cáries dentro da articulação. Você começa a perder áreas de cartilagem, formar buracos dentro do osso. O líquido sinovial fica aumentado, então essa articulação incha. O volume cresce. Aumenta e você tem um mecanismo inflamatório, então você vai ter calor no local. Entendi. Então nós temos dor, porque nós produzimos substâncias inflamatórias, nós temos calor por causa da inflamação, nós temos um aumento de volume e nós temos uma impotência funcional, uma dificuldade de movimentar. Entendi. É mais ou menos isso que ocorre com as articulações. Por que surge isso, doutor? É alimento, é idade, é hereditário? O que é, doutor? Nós temos nos esforçado muito para responder essa pergunta. Nós sabemos que todo mundo tem coisas autoimunes. Certo. Deflagradas por um mecanismo, você tem uma base genética, mas não quer dizer que a genética sozinha possa fazer isso. Você tem alguns fatores deflagradores, alguns fatores facilitadores para você desenvolver esse processo inflamatório. Então, por exemplo, um dos processos que pode desenvolver inflamação é o cigarro. A gente teve agora o Dia Mundial de Combate ao Fumo. O cigarro, ele é
um dos mecanismos que é capaz de deflagrar a artrite reumatoide em pessoas predispostas e, mais do que isso, de fazer com que a artrite se manifeste de uma maneira muito mais agressiva, muito mais lesiva, muito mais comprometedora. Mas tem outros mecanismos, infecções, contatos com alérgenos e uma grande gama de coisas que nós não conhecemos ainda. Que desencadeiam. Então, você tem a sua constituição, você tem os fatores genéticos, você tem substâncias químicas, você tem a sua microbiota, que são os germes que habitam junto com você, e ocorre algum gatilho e o processo inflamatório se inicia. Tem que lembrar que é autoimune, então Exato. ela surge de repente quando se menos espera, né, doutor? Temos mais uma foto aqui, doutora? Aqui você está vendo a articulação, né? Então é esse o desenhinho que nós vimos e a estrutura óssea. Então aqui o médico palpando a articulação que está aqui dolorosa e dói. Inchada. Dói. E tem uma característica muito interessante. As dores reumáticas, elas doem mais de manhã, quando a pessoa acorda. Eles falam, mas eu dormi a noite toda, eu descansei a noite toda. E aí eu acordo e está tudo dolorido, tudo duro e meio engessado, meio rígido. Essa rigidez a gente chama de rigidez matinal. Entendi. E quando o processo inflamatório é grande, essa rigidez matinal pode durar horas. O paciente pode ter horas de dificuldade, de uma sensação de que está travado, está enferrujado, não consegue. E aí, à medida que a gente trata, essa rigidez vai diminuindo até sumir. E no processo também do dia vai melhorando Uhum, até chegar no final da tarde, o corpo está aquecido, etc. Exato, e ele se sente um pouquinho melhor. Aqui temos outra foto, doutora, assim, talvez. Essa foto é de uma artrite reumatoide bastante grave. Esse paciente já tem o quadro de artrite há no mínimo 10, 15 anos. Então, o que a gente observa? Essas articulações, que têm um alinhamento normal, perdem o seu alinhamento normal. Entendi. Como você teve a inflamação, você teve perda do osso, você vê aqui perda de substância do osso, você tem perda da cartilagem, então praticamente você tem um osso encavalando com o osso. Aqui nós teríamos um monte de ossinhos dentro do carpo, aqui eles estão praticamente, a gente fala de fundidos. Fora do eixo, né? Uma maçaroca só, né? Exato, assim, falando como leigo. E você começa a ter desvios articulares. Então, os dedos vão ficando tortos e perdem a relação normal. E essa é uma mão que tem muita dificuldade de realizar tarefas simples. Então, imagine você ter dificuldade de botar um botão. Exato, fazer uma costura, pegar uma coisa, um objeto pequeno. Pegar um objeto pequeno, pegar uma xícara, carregar um prato, mexer uma panela, subir um zíper. Exato, pequenas tarefas do dia a dia que se tornam extremamente difíceis. E um movimento doloroso, né, doutora? Doutora Cristina, por favor, entre aqui nossa salinha da saúde, salinha da fé. O que então, para recapitular, artrite reumatoide é? Uma doença inflamatória autoimune que acomete principalmente as articulações. Mas nós não chegamos a comentar isso, ela pode não acometer só as articulações. Ela é uma doença sistêmica. É um reumatismo, mas pode acometer os olhos, pode acometer o pulmão, pode acometer o sistema circulatório, dando vasculites, dando inflamações também nos tecidos profundos, como o pulmão. Então não é só externo na pele, no que você vê? Não, pode ser interno também, pode ter acometimento de outros órgãos e sistemas. E que sintomas que isso vai dando caso estejam acontecendo situações internas, doutor? Como é que a gente sabe? Por exemplo, no olho é bem fácil, o olho inflama, o olho fica vermelho, fica com lesões, fica com secreção, fica com uma inflamação no olho, pode ter perfurações de córnea, de esclera, pode ter doenças complicadas do olho como uveites, irites, iridociclites, esclerites. E como é que se trata tudo isso, doutora? O que hoje a reumatologia, a medicina oferece aí para dar uma luz para quem está em casa? Nós usamos combinações de tratamentos. Então, nós usamos medicações para tirar o paciente de crise. Então, para você sair da crise, você está com uma inflamação. Nós usamos
Anti-inflamatórios. Nós usamos anti-inflamatórios que podem ser anti-inflamatórios simples, que nós chamamos de não esteroides, ou anti-inflamatórios esteroides, certo, normalmente conhecidos como cortisona. Mas nós não paramos aí, nós usamos substâncias para modular a imunidade do paciente. Então, nós temos drogas orais que modulam a imunidade do paciente, uma lista de medicações, e nós temos medicações que são dadas de maneira não oral, ou subcutânea ou na veia. Entendi. Doutora, além dessas perguntas, estão chegando também perguntas via WhatsApp, a gente vai tentar responder aqui. A Tainá Luz de São Paulo, capital. Bom dia, Tainá, Deus te abençoe, que bom que você está conosco, Tainá. Ela pergunta, doutora, quais alimentos que não se deve consumir quando se tem artrite reumatoide? Pergunta a Tainá, doutora. Tainá, a artrite, ela tem várias fases na vida do paciente. Tem fases que melhora, fases que piora. E é muito comum o paciente que tem artrite se sentir culpado. Fala, será que eu comi alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa que piorou minha doença? Não. A artrite tem fases que faz melhorar e piorar. Não existe nenhum medicamento tão poderoso capaz de melhorar ou de piorar sua artrite. Mas existem algumas coisas que você pode fazer sim. Por exemplo, o café em quantidades excessivas pode prejudicar a sua artrite. Pacientes que têm artrite reumatoide têm uma tendência maior a ter problemas cardiovasculares. Então, a gente pede para você evitar as gorduras saturadas, as farinhas brancas, os excessos de açúcares, né? O paciente que tem artrite reumatoide tem uma tendência maior a ter osteoporose. Então, a gente pede para você, por favor, consumir leites, derivados, queijo, ricota, iogurte, verduras de cor verde forte e, de uma maneira geral, consumir cereais integrais, consumir saladas, frutas, verduras, vai te fazer bem. Que maravilha. Como eu gostaria de continuar esse bate-papo aí, a gente promete trazer a doutora em outra ocasião, porque hoje, claro, o tempo é um pouquinho mais reduzido por causa da festa Nossa Senhora Aparecida, etc., todo dia 12. Mas assim, eu tenho certeza que você já teve uma linda ideia, né, da situação, da problemática e formas também de tratar. É uma doença autoimune e precisa, assim, passar de vez em quando no reumatologista, viu, gente? Quem quiser entrar em contato aí, tivemos o prazer de conversar com a doutora Cristina Heller de Salomão, nossa médica reumatologista. O site é www.reumatologiaedor.wordpress.com, tá na tela para você copiar. E o Facebook, a doutora tem lá, tem todas as informações que você precisa, viu, gente? Doutora Cristina Salomão. Entra lá, acessa e dá o seu favorito também. Doutora, eu queria imensamente agradecer a sua participação aqui. Posso lhe entregar um presentinho, doutora? Opa, muito obrigada. Caiu aqui, dá licença aqui, doutora. E a nossa fichinha aqui. E essa é a caneca do Saúde e Fé aqui, doutora. Assim. Então, para a senhora tomar uma aguinha, um chazinho no seu consultório. Muito e esse obrigada. aqui é o São Peregrino, protetor contra o mal do câncer. Gostaria também que a senhora levasse com muito carinho, viu? Eu queria imensamente agradecer. Desculpe pelo nosso tempo aqui, doutora, mas a senhora promete voltar? Certamente. Deus abençoe, doutora. Muito obrigado. Muito obrigada, Ferreira. Que Deus abençoe, viu? Até. Tchau, Que tchau. maravilha, gente. Que maravilha. Que Deus abençoe. Aqui, doutora, por favor, aqui. Isso.